Olá, pessoal do oitavo, tudo bem? Tudo tranquilo? Animados? Prontos para iniciar aí o Geografia? Junto, eu, Ailton, já dividimos as nossas aulas e eu vou começar a trabalhar com vocês então, o mês de agosto, mês de setembro, a expedição 5. Nós vamos trabalhar agora a América econômica, a América de um ponto de vista agora trabalhando os países pobres, os países subdesenvolvidos e também alguns países que são emergentes. Então nós vamos começar a trabalhar especificamente economia nesse mês de agosto e setembro, conhecendo as economias emergentes, né? Porque nós sabemos que a América é dividida em três conjuntos, América do Norte, Central e do Sul, mas se a gente for pensar economicamente, a América é dividida em dois grandes grupos, né? O lado desenvolvido, onde estão os Estados Unidos e o Canadá, e a América pobre ou subdesenvolvida. Só que entre os pobres, a gente percebeu que algumas nações são mais desenvolvidas do que as outras, está numa posição melhor do que as outras, que são basicamente o Brasil, que a gente tem aqui, a Argentina, que está aqui, e o México, que está aqui em cima, olha esse amarelo. Então essas são as três nações emergentes do continente, né, ou da porção latino-americana do continente. Então nós temos duas Américas, a América anglo-saxônica, que é aquela colonizada lá pelos ingleses, e a América Latina, que foi explorada por portugueses e espanhóis. Então é dentro desse grupo que a gente vai trabalhar, que é conhecendo então as nações emergentes. Então, como é que a gente começa a definir essas características do que é América Latina, por que ela é chamada de América Emergente? Então a gente pode pensar assim: a Revolução Industrial, que vocês já conhecem, que eu até já comentei isso com vocês, antes da gente começar aquele período de pandemia, a gente teve as aulas lá do início do ano, nós falávamos disso, de Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, né, lá na segunda metade do século XIX, por volta de 1870, os países já estão se desenvolvendo, tanto a Inglaterra, a França, a Alemanha desenvolvendo tecnologia, surgindo a indústria, surgindo a máquina a vapor, surgindo um processo de industrialização mais acelerado. Isso formando as nações desenvolvidas, juntamente com os Estados Unidos. O que a gente entende, então, por nações emergentes? Dentro do grupo dos países pobres, que não conseguia desenvolver indústria, um grupo começou a se destacar um pouco mais. Essas são as nações emergentes. E mesmo assim, as nações emergentes ou as nações subdesenvolvidas, elas começam um processo de industrialização tardia. Também traz alguns livros a informação e chamam ela de nações retardatárias, ou seja, começou muito depois. Eu até coloquei aqui algumas informações para facilitar para a gente, que é basicamente dos dois grupos que a gente tem aí no continente americano. Então nós temos todos aqui em azul os desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e o vermelho aqui, que são as nações hoje emergentes. Brasil, Argentina e México. Aqui não vai entrar as outras nações dentro desse grupo, só entre os três. Então, se a gente comparasse a industrialização dos países ricos, ela é uma industrialização precoce, ou seja, ela começou muito lá atrás, no século XIX. A nossa industrialização, aqui, ó, Brasil e Argentina e México, ela é chamada de tardia, ou seja, muito lenta. Ela começou por volta de 1950, pouco mais de 50 anos aí, 55 anos,
É muito jovem, enquanto que a desses países aqui já tem 150, a nossa tem 50. Então a deles é precoce, começou lá muito atrás, e a nossa é tardia, lenta, atrasada, ultrapassada. Colonização. A colonização, como eu disse, dos Estados Unidos é aquela de povoamento, o objetivo de desenvolver a região, trazendo as pessoas, fixando essa pessoa com oportunidade, enquanto que a colonização que aconteceu aqui conosco foi do tipo de exploração. Os portugueses e espanhóis vinham aqui na América, na parte que era deles, né, os latinos, retirava riqueza e levava embora para o país, lá para a matriz, lá para desenvolver, enquanto que aqui ficava só com o restolho, só com a sobra. Outra característica, o tipo de exportação que faz dessas nações aqui serem ricas e desenvolvidas, porque eles exportam alta tecnologia. Os produtos já vão elaborados, os produtos já vão transformados, os produtos já vão prontos. Enquanto que quando a gente começou a industrializar lá na década de 50, a gente só mandava para fora, quando mandava um produto de exportação, era gêneros alimentícios, era grãos ou frutas. Aí chegava num país rico como esse daqui, transformava em suco, transformava um produto elaborado e vendia de volta para a gente o produto que a gente vendeu para eles. Então, quanto mais eles se industrializavam, mais ricos eles iam ficando. E nós aqui, cada vez mais dependentes da economia deles. E por último, o status econômico dentro desse quadro aqui. O status econômico, eles são chamados de nações desenvolvidas. Um grupo maior aqui dentro são os subdesenvolvidos, os atrasados, e um pequenininho grupo aqui dentro, que são os emergentes. Então nós temos aqui, olha, na América do Sul, 13 países. Nós temos 2 emergentes, os outros todos subdesenvolvidos. A América Central, que é dividida já em 2 grupos, a América Central insular e a América Central istmica, ou seja, aquele monte de ilha, de ilhotas que tem por lá. Então a América Central dá uma média de uns 30 países. Tem um, que é o México. Então aí você começa a pensar. É muito pobre junto sendo explorado. Então, característica nossa que eu pus bem destacada aqui, ó. Os países da América Latina são países dependentes de multinacionais, ou seja, das empresas ricas que exploram os mercados pobres e subdesenvolvidos e as suas economias. Então, somos dependentes de multinacional, ou seja, nós dependemos que venha uma indústria de fora, se instale aqui na década de 50, 55, 60 anos atrás, para começar a desenvolver aqui um tipo de indústria. Então a gente começa a perceber que do início as coisas já começaram erradas para a gente, sendo explorados. Aí a gente já coloquei aqui as características. Olha, basicamente, como era a indústria na década de 50 quando a nossa começou? Quando a nossa começou, a dos Estados Unidos, do Canadá e dos países da Europa, olha, já estava lá na frente, bem desenvolvida. Já estava lá na frente, enquanto a gente estava começando a exportar grãos ensacados, eles estavam produzindo aviões. Quando a gente pensa em começar a produzir automóveis, eles já estavam produzindo foguetes. Então, de todo jeito. A gente começa a perceber, então, que a industrialização que começa a acontecer no mundo inteiro, depois da década de 50, vem com a política da bipolaridade. Deixei destacado aqui para vocês. Ó. Política da bipolaridade, a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Uma guerra econômica e de interesses entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso influenciou a economia e a política do mundo inteiro. Então, explorando os mercados atrasados, que somos nós aqui, os subdesenvolvidos, essa guerra aqui, a gente tinha que se aliar ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Então, os países pobres tinham que escolher um lado. Então, eles continuavam explorando os nossos mercados. Isso já desde a década de 50.
Uma característica também da industrialização que a gente percebe na década de 50 é a internacionalização da economia. Traduzindo isso daí o dólar se torna a moeda mais forte. Então é a internacionalização da economia. O mundo passa a ser comandado e dirigido e negociado, compra, venda somente com o dólar. Não era na nossa moeda, não era na moeda da Argentina, não era na moeda da África do Sul, não era na moeda italiana, mesmo a Itália sendo uma nação rica. A intensa internacionalização da economia vai se dar quando o dólar se torna uma moeda de aceitação internacional. Mercado financeiro, compra e venda de petróleo, mercado de ações lá, as bolsas de valores, todos negociam em dólar. Isso mesmo. Outra característica, diversificação econômica, ou seja, começa a surgir oportunidades, mercados para ser explorados, porque os países vão se tornando independentes aí ao longo do século XX e vão se tornando economias exploradas, tá? E isso é chamado de inserção global, que a gente vai ver mais adiante, que essa inserção global nada mais é do que essa palavrinha aqui, ó, globalização, que a gente vai ver mais adiante, entendido? Então nós temos aí um mercado já inflado, um mercado explorado há cerca de 50 anos, gerando uma população muito grande, né? Nós temos aqui a cidade do México, que é uma das maiores cidades do mundo em questão de população. Nós temos São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, né? Mais populosas do mundo. Então, as nações, parece que quanto mais pobre, maior vai sendo esse mercado e mais dependente ele vai se tornando das nações desenvolvidas. Então, população, nós temos aí os 3 países que lideram, Brasil, Argentina e México, estão entre os mais populosos do mundo e possuem intensos contrastes socioespaciais. Olha o exemplo aqui. Lá em cima você tem um monte de prédios, né, uma vida melhor aqui, uma classe alta, enquanto que você tem uma grande parcela da população vivendo em favelas, áreas de invasão, vivendo em cidades pelo interior aí do Brasil e da própria Argentina, de forma mais carente e dependente. Então nós vamos percebendo que a construção da nossa identidade econômica vai sendo feita baseado naquilo que é interessante para os mercados financeiros dos países ricos, explorando as nossas economias, explorando a nossa mão de obra, explorando o nosso mercado, ok? Então, dica para vocês: voltem ao livro, texto, pega a expedição 5, dê uma lida no primeiro capítulo lá da expedição, se não me engano é o capítulo 18. Dê uma lida, tenho as atividades iniciais que eu vou marcar e deixar marcado para vocês lá na plataforma da escola, ok? Vamos estudar, tamo junto, até qualquer hora. Um abraço.